Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Caio Ian, da Rede Municipal de Teresina, professor de matemática. Atualmente ministro aula na Escola Municipal Júlio Lopes Lima, situada na Zona Sul de Teresina. Gostaria de deixar um forte abraço para a minha equipe gestora, equipe de professores, aos meus alunos do 8º ano também, que estão nos acompanhando aqui pela televisão, tá bom? Pessoal, na nossa aula de hoje nós vamos dar continuidade aí falando sobre expressões algébricas, tá bom? Nas aulas anteriores aí, tanto eu como o professor Rafael, falamos para vocês um pouquinho de expressões algébricas, sobre simplificação também. Então na nossa aula de hoje nós vamos trabalhar essa habilidade EF08MA22.1, que é simplificar expressões algébricas usando operações com polinômios. Então, em aulas passadas aí, tanto eu quanto o outro professor que grava aula para o 8º ano, fizemos com vocês aí operações com monômios, com polinômios, e agora nós vamos utilizar esse conhecimento para poder simplificar expressões algébricas, beleza? Então, o nosso foco hoje, na verdade, é trabalhar com exercícios, porque esse conteúdo também já foi dado para vocês aí na semana passada. Então, nós vamos trabalhar realmente com exercícios, tá bom? Então, como eu disse aqui em aulas anteriores, vimos sobre simplificação de frações algébricas, né? No caso de expressões algébricas. Na nossa aula de hoje, iremos resolver exercícios que abordam esse conteúdo. Então, nós vamos trabalhar, como eu falei, com exercícios, com questões, tá bom? Então, o primeiro exercício, um exercício bem simples, bem tranquilo para a gente poder resolver, é essa parte aí de simplificar. Nós vamos trabalhar com operações, como eu falei para vocês, adição, subtração, multiplicação, divisão. Então a gente vai trabalhar essas operações aí. Na letra A, se você observar aí, nós temos aí duas operações. Nós temos tanto a adição quanto a subtração, né? Então nós vamos ter que trabalhar a simplificação utilizando essas duas operações. E na letra A diz assim, ó, x ao cubo mais 4y mais 7x ao quadrado mais 3y menos 2x ao cubo, ou seja, elevado a 3, né? Como nós vamos resolver, vamos simplificar essa expressão algébrica? Nós vamos, pessoal, simplesmente reduzir os termos semelhantes, tá bom? Os termos semelhantes. Professor, o que são termos semelhantes? São termos que possuem aí, no caso, a mesma variável, a mesma parte literal. Lembra que eu expliquei para vocês que um monômio ele é formado por duas partes, um coeficiente que a gente chama de coeficiente numérico, ou só coeficiente, pode ser também chamado de parte numérica, e o que nós chamamos de variável ou parte literal, que é a letra. Então, se você observar aí, se tiver a mesma letra com o mesmo expoente, nós temos ali que são termos semelhantes. Então, observe aqui, pessoal, que eu vou ter bem aqui, ó, o x elevado a 3 e o menos 2x elevado a 3, ou seja, eles têm a mesma parte literal. A parte literal deles aí é x elevado a 3. Então, eles são termos semelhantes. Observe que eu tenho aqui, pessoal, ó, mais 4y mais 3y. Observe que eles também possuem aí, nesse caso, a mesma parte literal. Então, eles também são termos semelhantes. Então, como é que nós vamos simplificar essa expressão algébrica? Nós vamos agrupar através da propriedade comutativa, né, onde a ordem das parcelas não altera o resultado. Então, nós vamos trabalhar, vamos agrupar, os termos semelhantes um pertinho do outro, para depois poder fazermos a operação. Então, vamos aqui, ó, agrupando aqui, ó, o x elevado a 3, eu vou repetir, menos 2x elevado a 3. Então, ó, eu peguei esse menos 2x elevado a 3 e coloquei ele pertinho aqui do x elevado a 3. Eu agrupei, certo? Aí agora vai ficar mais 7x ao quadrado, vou botar dessa forma. Aí, no caso, mais 4y mais 3y. Observe aí, ó, eu mudei a ordem dos termos, mas não vai alterar o resultado, porque pela propriedade comutativa não ocorre essa alteração. Então, olha aqui, x elevado a 3 menos 2x elevado a 3 é menos 1x elevado a 3, ou seja, menos x elevado a 3. O 7x ao quadrado, como ele não tem outro termo semelhante, nós vamos só
repetir ele. E aqui, 4y mais 3y dá mais 7y. Ou seja, está aqui a minha expressão algébrica simplificada, tá, pessoal? Então, eu reduzi os termos semelhantes e isso aí é uma simplificação dessa expressão algébrica, ok? A letra B, nós temos aí multiplicações. E aí, pessoal, na multiplicação, nós temos que lembrar uma coisa, tá? Quando você tem aqui produto de mesma base, ó, A elevado a M vezes A elevado a N, você tem a multiplicação de potências de mesma base. O que você faz? Você conserva a base e soma os expoentes. Isso daqui, pessoal, é uma propriedade da potenciação, ok? Propriedade da potenciação. Então, o que a gente pode fazer? Como nós estamos multiplicando, a ordem também dos fatores não altera o produto, tudo é multiplicação aí, o que tiver letra, e o que tiver número, vai agrupar número perto de número e letras perto de letras. Então vai ficar assim, ó. 3 vezes 4 vezes 5, né, ó. E depois vezes 4 novamente. Aí vezes, ó, tem esse x ao quadrado, então x ao quadrado, vezes tem esse x aqui, vezes tem outro x ao quadrado aqui, ó, vezes e tem outro x aqui. Agora eu vou ter esse y, eu vou ter esse outro y aqui, ó, e eu vou ter agora um y elevado a 2. Beleza. Aí observe, pessoal, nós vamos utilizar essa propriedade aqui que eu coloquei para vocês aqui como um lembrete. Quando não tem expoente aqui na letra, a gente subentende que o expoente seja 1, tá? Então aqui vai ser 1, o expoente aqui vai ser 1. Nesses y aqui que estão sozinho, o expoente também vai ser 1. Então vamos multiplicar aqui os números primeiramente, tá? Ó, 3 vezes 4, aqui ó, 3 vezes 4 dá 12, vezes 5, 12 vezes 5 dá 60, e 60 vezes 4 dá, vamos fazer devagarzinho, ó, 3 vezes 4 dá 12, 12 vezes 5 vai dar 60, ó, 5 vezes 2 dá 10, sobe 1, 5 vezes 1, 5, com mais 1, 6, 60. Agora eu vou pegar o 60 e multiplicar por 4, vai dar 240, tá, ó. Então vai ficar aqui 240 vezes, né, no caso, vezes x elevado a 2 vezes x elevado a 1 vezes x elevado a 2. Aqui eu posso utilizar o que eu chamo aí de propriedade da potenciação, que eu acabei de explicar para vocês. Você vai conservar a base, que a base no caso é x, e vai aqui somar os expoentes. 2 mais 1 mais 2 mais 1 vezes, né, ó, o y. Também você vai conservar o y e vai somar os expoentes, ó. 1 mais 1 mais 2. Então o teu resultado aqui vai ser, ó, 240, x elevado a 2 mais 1 dá 3, mais 2 dá 5, mais 1 dá 6. Então 240x elevado a 6, y elevado a 1 mais 1 dá 2, mais 2 dá 4. Então 240x elevado a 6, y elevado a 4. Então tá aí o nosso primeiro exercício resolvido, beleza? Vamos aqui agora para o segundo exercício, ó. O segundo exercício fala assim, ó, simplifique as expressões algébricas abaixo. Pessoal, aqui, o que nós vamos fazer? Vou colocar aqui um outro lembrete. Na primeira questão nós colocamos um lembrete. Nessa segunda aqui também nós vamos colocar um outro lembrete, que é uma outra propriedade da potenciação, tá? A outra propriedade da potenciação diz o seguinte, ó. Se você tem aqui A elevado a M dividido por A elevado a N, né? Lembrando que esse seu A aí tem que ser diferente de zero.
Isso aqui você vai fazer o seguinte, você vai conservar a base e subtrair os expoentes. Aí você deve lembrar, pessoal, que também tem frações, no caso, que também dá ideia de divisão, tá? Então, quando tiver assim em forma de fração, você vai aplicar a mesma propriedade, ó. Vai ser A elevado a M menos N. Você vai conservar a base e vai subtrair os expoentes. Então, nós vamos ter que simplificar essa expressão aqui, cara. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos, observe aqui o seguinte, ó. 70 x elevado a 3, y elevado a 3, z elevado a 2, sobre, né, 35 xy ao quadrado, z ao quadrado. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer o seguinte, pessoal, ó. A gente pode separar em várias multiplicações de frações, ó. Vai ficar assim, ó, número com número, 70 sobre 35, vezes letras que tem a mesma base, né, ó, x elevado a 3 sobre x, vezes y elevado a 3 sobre y elevado a 2, vezes z elevado a 2 sobre z elevado a 2. Aqui, pessoal, z elevado a 2 sobre z elevado a 2, o numerador e o denominador são iguais. Eu posso já simplificar dessa forma, cortando um com o outro, porque divisão de dois números iguais, o resultado dá 1. Então, simplificando ali vai dar 1. Beleza. 70 dividido por 35, se você calcular essa divisão aí, 70 dividido por 35 dá 2. Então, 2, né? Ó. Vezes, ó, x elevado a 3 sobre x. O x do denominador é como se tivesse 1 aqui no expoente. Então, nós vamos chegar aqui, ó, nessa propriedade aqui, ó, que eu botei como lembrete para vocês. Você vai conservar a base, que no caso é o x, e subtrair os expoentes, 3 menos 1. Vezes, da mesma forma, o y, tá? Ó, 3 no numerador, y elevado a 3 no numerador, y elevado a 2 no denominador. Então, vai ficar y, que multiplica 3, y elevado, perdão, a 3 menos 2. Então, o resultado dessa simplificação vai ser, ó, 2, x elevado a 2, y elevado a 1, que no caso 2x ao quadrado vezes y. Está aqui a simplificação daquela expressão algébrica, beleza? Então tá aí resolvido também o exercício de número 2. Então vamos dar uma analisada aqui no exercício de número 3. Pessoal, nesse exercício de número 3, nós vamos utilizar tanto esse lembrete 1 aqui, como a gente fala de produto de mesma base, conserva a base, somos expoentes, como aqui que nós falamos de divisão de mesma base, você conserva a base e subtrai os expoentes. Então, nós vamos utilizar nessa questão aqui aqueles dois lembretezinhos lá, tá ok? Então, vamos lá. Vamos eliminar primeiramente os parênteses, tá? Aí, você pode fazer também da seguinte forma, pessoal. 3 está sozinho, não tem nenhum número no denominador, deixa ele sozinho aqui mesmo. Aí, ó, x ao quadrado sobre x ao quadrado, vezes y vezes y sobre y ao quadrado. Aqui, ó, vai ficar 3 vezes, embaixo x ao quadrado mesmo. Em cima, ó, você tem a multiplicação, né, um produto de mesma base. Conserva a base, soma os expoentes. Ó, 2 mais 2, 4. Vezes, da mesma forma que o y aqui, como se tivesse 1 aqui e 1 aqui, né? Ó. Então, o denominador y ao quadrado, você vai conservar a base e somar os expoentes. Ó, 1 mais 1, 2. Como aqui está igual o numerador e o denominador, eu posso cortar. Só posso fazer isso, pessoal, quando tiver tudo multiplicando, tá? Ó. Então, está tudo na multiplicação, então eu posso fazer essa simplificação. E aqui, então, vai ficar quanto o resultado? Ó, 3, que é esse 3 aqui. X elevado a 4 dividido por x elevado a 2, conserva a base e subtrai os expoentes. Ó, 4 menos 2, 2. Então, esse daqui é o meu resultado da simplificação dessa expressão algébrica aí, ok? Então, quarto exercício. Pessoal, o quarto exercício diz assim, ó, se Pedro tem x anos,
qual a expressão determina o triplo da sua idade daqui a 6 anos? Pessoal, para esse exercício aqui, eu vou deixar aí 35 segundos para você resolver e eu volto com a solução dele para vocês, tá bom? Bom, pessoal, então vamos aqui para a solução desse quarto exercício. Diz assim, ó, se Pedro tem X anos, qual a expressão determina o triplo, olha só, o triplo da sua idade daqui 6 anos? Pessoal, ele tem X anos. Daqui a 6 anos, a idade dele de quem? De Pedro, né? Será a idade que ele tem hoje, que é X, somado com 6. Então, X mais 6. Mas ele pede o triplo da idade, de sua idade daqui a 6 anos. Então, quando a gente fala de triplo, é você multiplicar por 3, tá? Então, o triplo da sua idade daqui a 6 anos é 3, que multiplica essa expressão algébrica aqui, ó. 3 que multiplica, ó, X mais 6. É essa daqui a resposta que está escrita aqui na letra B, tá bom? Pessoal, cuidado, tá? 3 vezes X mais 6 não é a mesma coisa de ser 3x mais 6, não, tá? Isso aqui tá errado. Beleza? 3 vezes x mais 6, tem que lembrar que você tem que fazer aqui a distributividade, tá? Ó, 3 vezes x e 3 vezes 6. Então, seria uma outra resposta se tivesse assim, ó, 3x mais 18, tá? Isso aqui tá correto. Tá correto, beleza? Mas a alternativa pede para você fazer dessa forma aqui mesmo. 3 que multiplica a expressão x mais 6, ok? Vamos aqui agora então para o nosso quinto exercício. O quinto exercício fala assim, ó. Sabendo que a soma de 3 números inteiros consecutivos é igual a 18, escreva a expressão algébrica correspondente e calcule o primeiro número da sequência. Beleza. Pessoal, números consecutivos são números que a diferença entre o maior, vamos falar de outro jeito, a diferença entre o posterior e o anterior sempre vai ser 1. São números consecutivos. Por exemplo, 2, 3 e 4 são consecutivos. Observe aí, ó, o posterior é 3. A diferença, ou seja, 3, a diferença do posterior com o anterior, 3 menos 2 é igual a 1. Da mesma forma, o 4 e o 3, ó, 4 menos 3 é igual a 1. Então, pessoal, sabendo disso, ele fala que a soma desses números é 18. Só que eu não sei quem são esses números. Então, eu vou falar que o primeiro número é x. Esse é o primeiro número. Como eu sei que a diferença do posterior com o anterior dá 1, então quer dizer que basta, no primeiro número, para achar o segundo, basta somar uma unidade. Então, se o primeiro é x, o segundo vai ser x mais 1. E o terceiro número, basta eu pegar o segundo e acrescentar uma unidade. Então, se eu já tenho x mais 1 e vou acrescentar uma unidade, meu resultado é x mais 2, não é isso? Então, o terceiro número é x mais
2, certo? Então aqui, pessoal, eu vou somar esses valores, ó. X mais 1 mais x mais 2 igual a 18. Porque a questão fala, a soma de 3 números consecutivos é igual a 18. Então escreva uma expressão algébrica correspondente e calcule o número da sequência. Isso aqui já é uma expressão algébrica, tá? Correspondente. Mas a gente pode fazer ainda aqui uma simplificação, tal? Porque, ó, você vai ter aqui, ó, x mais x mais x mais 1 mais 2 igual a 18. Então, x mais x, pessoal, 3x. Mais 1 mais 2 dá mais 3. Isso aqui igual a 18. Então, isso aqui seria a primeira parte da questão, ó, a expressão algébrica que corresponde a esse cálculo, né? E calcular o primeiro e resolver essa equaçãozinha aqui, ó. Vamos lembrar das propriedades de igualdade, né? Eu quero deixar as letras de um lado e os números de outro. Como eu tenho esse mais 3 aqui, eu preciso eliminar ele. Para eliminar ele, se eu tenho mais 3, basta eu tirar menos 3. Então, propriedade de igualdade, tá? Se eu subtrair 3 no primeiro lado da equação, para que mantenha aquele equilíbrio, a gente deve também subtrair 3 do outro lado da equação. Então, você subtrai 3 em ambos os lados. 3 menos 3 dá 0. Então, vai ficar aqui, ó, 3x igual a 18 menos 3 dá 15. Como o 3 aqui está multiplicando o x, eu quero que fique só o x ali. Como é a multiplicação, eu tenho que dividir aqui por 3, ó. Porque se eu dividir 3x por 3, corto 3 com 3, sobra só o x. Mas se eu dividir o primeiro membro por 3, o segundo membro também devo dividir por 3. Então aqui eu corto 3 com 3, vai sobrar só o x, e 15 dividido por 3 é 5. Então, pessoal, os números aqui, o primeiro número que ele pede é o número 5, ó, x igual a 5. Mas se ele pedisse todos os números, o segundo número é 6 e o terceiro número é 7. Então, são números consecutivos, tá? 5, 6 e 7. Observe que 5 mais 6 é 11 e 11 mais 7 dá 18. Então, tá certinho aí o nosso cálculo, beleza? Então, esse aí foi o exercício de número 5. Vamos aqui, pessoal, fazer o exercício de número 6, ó. Escreva uma expressão algébrica para calcular o perímetro e a área da figura abaixo e determine o resultado para x igual a 2 e y igual a 4. Pessoal, nós vamos fazer essa substituição de x igual a 2 e y igual a 4 só no final da questão, tá ok? A gente sabe, pessoal, que por propriedade de retângulos, se esse lado aqui é 2x, o oposto a ele também é 2x. Se esse lado aqui é 3y, o oposto a ele também é 3y. Então, quem vai ser a expressão que representa o meu perímetro? Vai ser 2x mais 3y mais 2x mais 3y, ok? Então, vai ser, vou chamar aqui de P, tá? Perímetro de P. 2x mais 2x mais 3y mais 3y. Agrupei aqui os valores, os termos semelhantes, não? 2x mais 2x dá 4x e 3x mais 3y mais 3y dá 6y. Então, aqui é o perímetro, tá? Agora eu posso substituir, ó, 4 vezes 2 mais 6 vezes 4. Então, aqui vai ser, ó, 8 mais 24, que se você somar aí, vai dar 32, ok? Então, tá aí o valor desse perímetro para x igual a 2 e y igual a 4. E a área, pessoal? A área a gente calcula base vezes altura. Então, aqui a área vai ser 3 vezes 2 vezes x vezes y. Ou seja, a minha área vai ser 6xy. Substituindo aí, ó, 6 que multiplica o x é 2, né? Ó, e o y é 4. Daqui você ganha aqui a área vai ser quanto aí, ó? 6 vezes 2 dá 12 e 12 vezes 4 é 48. Se você calcular, vai dar 48. Ok? Então tá aí também o nosso sexto exercício resolvido, tá? E o sétimo diz assim:
simplifique as expressões algébricas a seguir. Então tá aí a letra A. Nós vamos, lembrando, pessoal, que aqui é uma expressão algébrica. Primeiramente nós temos que fazer essa multiplicação. Então nós vamos repetir isso aqui, ó, 2x ao quadrado menos 3x mais 8 menos, abre parênteses aqui, ó, 2x vezes x dá 2x ao quadrado. 2x vezes 3 dá 6x. Menos 2 vezes x dá menos 2x. E menos 2 vezes 3 dá menos 6. Então aqui vai ficar 2x ao quadrado menos 3x mais 8 menos 2x ao quadrado, ó. 6x menos 2x dá 4x positivo. Com menos aqui fora tem que ficar menos 4x. E aqui menos com menos dá mais, no caso mais 6, ok? Então vai ficar, ó, vamos agrupar aqui os termos semelhantes, ó. 2x ao quadrado menos 2x ao quadrado menos 3x menos 4x mais 8 mais 6. Então 2x ao quadrado menos 2x ao quadrado zero. Menos 3x menos 4x dá menos 7x. E mais 8 mais 6 dá mais 14, né? Então, esse aqui é o meu resultado da letra A. E na letra B, pessoal, é uma divisão de polinômios por monômios, tá? Ó. Então, aqui você pode muito bem, ó, fazer da seguinte forma. Pega o primeiro termo do polinômio, divide pelo denominador. Subtrai. Aí o denominador você vai repetir aqui. E agora vai ficar o segundo termo do polinômio. Agora que você vai fazer aquela divisão que eu expliquei para vocês nas primeiras questões, ó. 4 dividido por 2 dá 2. A ao quadrado dividido por A ao quadrado, você corta que são iguais. B elevado a 3 dividido por B, aqui é como se tivesse 1 aqui, ó. Você conservar o B, que é a base, e subtrair os expoentes, ó. 3 menos 1, 2. Aí menos 6 dividido por 2 dá 3. A elevado a 3 dividido por A elevado a 2, você vai conservar a base e subtrair os expoentes. 3 menos 2 dá 1, não precisa colocar. E B elevado a 2 dividido por B, 2 menos 1 também dá 1, não precisa colocar. Então, esse daqui é o meu resultado. 2b ao quadrado menos 3ab. Beleza, pessoal? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês na nossa aula de hoje. Obrigado a todos pela atenção, forte abraço, fique com Deus e até a nossa próxima aula.